Oi. Boa noite, meu nome é Maiara e nós estamos fazendo o relatório da análise financeira. O desafio escolhido foi a escolha do melhor investimento de longo prazo. Este relatório analisa o cenário de investimento de Ana, que dispõe de um capital de R$100 mil para aplicar por um período de 10 anos. O objetivo é determinar a opção de investimento mais rentável entre as três alternativas: um CDB com rendimento de 1,2% ao mês, um fundo de investimento com taxa de 13% ao ano e um título de tesouro direto que oferece 0,9% ao mês com a isenção de imposto de renda. A análise será conduzida utilizando a fórmula de capitalização de juros compostos e considerará os efeitos de tributação para apresentar um parecer final fundamentado. Tá. A análise da solução do cenário. Para a resolução do problema, será utilizada a fórmula do montante em regime de juros compostos, tá? A fórmula é o montante final, M igual a P, que é o capital inicial, que no caso seria os 100 mil, vezes 1 mais I elevado ao teto. E o cálculo do montante final para cada opção. No caso, a opção 1, o CDB, com 1,2% de juros ao mês. Como a taxa de juros está ao mês, né, para o cálculo dar certo, precisamos passar o tempo do investimento que está em anos para meses. Com isso, a gente faz a multiplicação de 10 vezes 12, que dá o total de 120 meses. A multiplicação, 100 mil vezes 1 mais 0,012, que tem que transformar em decimal, elevado a 120. Faz o cálculo de 100, isso. Que no caso vai dar 100 mil vezes 18,60. E o valor final, fazendo a multiplicação, dá 418.600 durante esse ano. Boa noite. Agora eu vou estar falando a minha parte sobre a opção 2, que vai ser acerca de um fundo de investimento a 13% ao ano. Como já foi falado, o P, que é o capital inicial referente a R$100 mil, que é o valor que Ana quer investir. O I é a taxa de 13% ao ano, transformando em número decimal, que é 13 dividido por 100 vai dar 0,13. E o N é o tempo que está em 10 anos. Como aqui já está a taxa e o tempo está tudo em anos, não precisa fazer a conversão da taxa para a mesma unidade. O montante do fundo vai ser igual a 100 mil vezes 1 mais 0,13, que é a taxa, elevado a 10, que é os 10 anos, que é o tempo. O montante do fundo de investimento vai ser 100 mil vezes 1,13 elevado a 10, que vai ficar o total de montante 100 mil vezes 3,3946, multiplicando tudo, o montante final 339.460. Boa noite, eu vou falar sobre o Tesouro Direto. Essa fórmula dos juros composto seria montante igual capital inicial vezes 1, mais taxa, mais o tempo elevado. No exemplo, investimos 100 mil a 0,9% ao mês, durante 10 anos. Como a taxa está em meses, transformamos 10 anos em 120 mil. Então, fica 100 mil vezes 1,009 elevado a 120, né, que é o tempo. O resultado é aproximadamente 293 mil, ou seja, o dinheiro praticamente triplicou só pelo efeito dos juros sobre juros. E a gente vai precisar fazer a análise da opção mais vantajosa, considerando impostos e riscos. Para uma análise completa, devemos considerar o imposto de renda sobre o rendimento das aplicações. Para investimentos de longo prazo, acima de 2 anos, a alíquota do imposto de renda é de 15% sobre o lucro. O tesouro direto, conforme enunciado, é isento. Então, vou falar sobre o cálculo do lucro e imposto de renda, tá?
O imposto de renda, né? O lucro seria capital, o montante, lucro, montante, capital inicial. Imposto de renda, lucro, vezes 0,15, referente à alíquota de imposto de renda de 15% em número decimal. Então, vamos para a análise do CDB. O lucro, 418.600, menos... Que? Travou. E posso continuar? Pode, Porque desculpa. essa parte é... Desculpa. Análise do CDB. O lucro, 418 mil, menos os 100 mil reais, que é o valor que ela investiu, dá um total de 318.600. Imposto de renda, a gente vai calcular agora o valor do imposto, que é o valor do 318 mil vezes 0,15, que é a alíquota, referente ao imposto de renda, vai dar um total de 47.790, ou seja, o montante líquido, 418.600 menos 47.790, 370.810 reais. Análise do fundo de investimento. Lucro, 339.460, menos os 100 mil reais, que vai ser igual a 239.460. O imposto de renda, 239 mil vezes o 0,15, que é a alíquota do imposto de renda, vai dar um total de R$ 35.919. O montante líquido do fundo de investimento, 339.460 menos 35.919, que vai dar um valor total de R$ 303.541. Análise comparativa final dos valores líquidos. CDB, montante final líquido, R$ 370.810. O risco associado dele é abaixo, porque ele é protegido pelo FGC. O fundo de investimento, R$ 303.541. A variável aqui é dependente, porque depende da carteira de investimento. Uns investimentos têm mais risco, outros têm menos risco. E o Tesouro Direto, o risco é muito baixo e o montante final dele foi 293.710. E a conclusão em parecer final seria que, após a análise das montantes brutos e o ajuste pela tributação do imposto de renda, a opção de investimento mais vantajosa para a Ana é o CDB, que rende 1,2% ao mês. Mesmo após a dedução de 47.790 em impostos, seu montante líquido final é de 370.810. Supera consideravelmente as outras duas alternativas. A rentabilidade do fundo de investimento, embora atrativa anualmente, não consegue competir com a capitalização mensal mais elevada do CDB ao longo de 10 anos. O Tesouro Direto, apesar de inseto de IR, apresenta menor rentabilidade acumulada. Então, o recomendado para a Ana é que ela aplique seus 100 mil no CDB. Esta opção oferece um maior retorno financeiro líquido e possui baixo risco, sendo garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, em até 250 mil por CPF e por instituição. Essa escolha alinha alta rentabilidade com segurança para investimento de longo prazo. E assim finalizamos. Boa noite.